Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui nessa tarde bonita. Céu um pouco nublado, mas está bonito, está agradável. Na verdade, quase crepúsculo já, né? Está bem de tardinha. Vamos aproveitar que a gente está aqui para poder falar um pouquinho de carro, né? Vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo falando de alguns problemas que eu tive com a concessionária, com a prestação do serviço, tá? O que acontece? Eu adquiri esse carro, esse Onix Plus, em 2019, e foi o primeiro carro zero que eu comprei. E acho que pela minha falta de experiência com isso, eu tive alguns problemas que eu não teria novamente agora. Mas vamos lá. Primeira reclamação que eu tenho da concessionária é a falta de comunicação. O que acontece? Quando eu comprei o carro, eu comprei para ele ia chegar depois de um mês mais ou menos. Eu fechei a compra, eu não sabia que o carro não vinha com algumas coisas. Apesar do carro ser completo, igual você fala, não, o carro completo, o Onix Plus Premier 2 ele é completo, não vinha com filtro de ar-condicionado, peito de aço e também, o que mais que não vinha? Os tapetes também não vinham. Eu fiquei sabendo disso depois, porque eles não me avisaram. Então, para mim, a falha deles foi essa, não comunicar que não vem. Já que não vem, me avisa para eu poder fazer a compra. Uma reclamação besta, mas poderia ser resolvido e não gerar essa insatisfação. Então o que acontece? Para mim era essencial colocar no carro o peito de aço para proteger o motor. Os tapetes, acabou que eu comprei em outro lugar, não comprei na concessionária. E o filtro de ar-condicionado ele é muito importante para mim. Muito importante porque minha esposa ela tem problema de sinusite. A gente ia viajar, eu ia pegar o carro perto das minhas férias, ia viajar muito tempo no carro. Então eu queria estar com esse negócio para poder garantir que não fosse ter problema, né, de saúde. Tudo bem, então nesse sentido, acabou que eu comprei esses itens. Peito de aço, filtro de ar-condicionado e isso filme também. Ok, nossa primeira reclamação é essa. Falta de comunicação da concessionária. Podia avisar antes, podia deixar isso bem claro, para não gerar insatisfação depois. Ok, então vamos lá agora para a segunda reclamação. Como eu falei na primeira aí, eu fiz a aquisição do filtro de ar-condicionado. Comprei o filtro de ar-condicionado, com isso filme o peito de aço. Quando eu fui tirar o carro, fui efetuar o pagamento desses itens, tá? E eu peguei o carro logo quando eu estava saindo de viagem. Então eu viajei por uns 4.000 quilômetros mais ou menos. E logo em seguida, quando eu voltei de viagem, em pouco tempo deu 5.000 quilômetros. Eu resolvi fazer essa troca de óleo antecipada em 5.000 quilômetros para poder verificar se está tudo ok com o motor. Foi até um excesso de zelo meu, mas achei interessante fazer. Bom, eu agendei e levei o carro para fazer essa troca. E no dia da execução da troca de óleo, o mecânico lá me ofereceu colocar filtro de ar-condicionado no carro, porque não tinha. Mas achei aquele estranho, falei, deixa eu ver o que tá aí. E tava só um negócio preto ali, tampando o lugar que deveria ficar o filtro. Pensei, esse negócio tá errado, eu paguei por isso, fiquei até na dúvida se eu tinha de fato pago. Então eu peguei a nota fiscal, que eu sempre guardo na internet, dei uma conferida, eu vi que de fato eu tinha pago. Então eu já falei com o mecânico, pode ir lá colocar o filtro de ar-condicionado. Eu falei com ele que eu tinha pago, mas falei para ele colocar. E fui lá no departamento de acessórios lá, para poder comunicar isso aí, que eles esqueceram de colocar. Então uma chateação minha com isso foi essa, foi de eles comprarem pelo produto e não instalarem no carro. E a outra foi o seguinte, quando eu fui falar com a moça do acessório, que estava faltando isso aí no meu carro, eu paguei e não vi, ela colocou uma porção de dificuldade, sabe? Pega o chassi do carro para mim, pega a nota fiscal, vários documentos, tudo bem. Apresentei tudo que ela pediu. Aí depois que ela constatou que de fato eu tinha pago e não tinha levado, ela falou que ia entrar em contato comigo depois para resolver. Falei, moça, você não vai entrar em contato depois não. Eu já mandei o mecânico colocar o filtro de ar-condicionado, já está no carro já, e eu não vou pagar de novo. Aí gerou uma discussão, que tinha que olhar com o gerente, falou, o jeito que vocês vão fazer aí, não interessa para mim. Vocês vão fazer o que vocês quiserem aí, mas tá no carro eu não vou pagar novamente. Acabou que na hora de eu pagar o serviço, não me cobraram mesmo não. Mas não precisava ter tido essa insatisfação aí com esse atendimento. Acho que a gente tem que pedir desculpa por não ter entregado o que foi pago. Tudo bem. Agora, um outro problema também que eu tenho a reclamar no serviço da concessionária. E também, não sei se é minha, quando eu peguei o carro. O que acontece? Quando eu fui pegar o carro, eu verifiquei que na parte traseira, dentro do porta-malas, o forro estava um pouco solto da lateral. Não estava bem fixado. Então eu conversei com a moça lá, ela mandou para a oficina e colocaram de novo. Só que depois dos 3 meses que eu estava com o carro, eu estava calibrando o pneu,
e era de noite, e eu verifiquei que a lanterna traseira esquerda do carro era diferente das outras. O Explorer Premier 2 tem lanterna traseira LED, e ela é dividida em 4 partes, 2 de cada lado. E essa parte do cantinho esquerdo, ela era uma lanterna halógena, luz normal, não era LED. Aí eu fui ligar aquilo lá, pensei, pô, o forro tava solto, porque eles trocaram essa lanterna e colocaram a lanterna errada. Então eu voltei na concessionária para poder explicar a situação, mostrar que lá, mandei foto antes, conversei com o gerente de vendas, conversei com o pessoal lá, até conversei que de fato tinha que colocar a lâmpada certa. Só que veio outro problema. Ele falou que não tinha a lâmpada para colocar e nem tinha sequer catálogo, porque o carro era lançamento. Ia demorar muito para resolver. Então eu sugeri que pegasse a lanterna do test drive e colocasse no meu carro. Foi a solução que eu achei, porque eu não ia ficar esperando esse tempo todo até eles resolverem o dia que fosse resolver, fosse dar a solução pro problema. Então o chefe da oficina foi lá, mandou o mecânico pegar do test drive lá, trocou pela minha e o problema resolvido também, tá? Agora, o último problema foi que eu fiquei mais chateado, sabe? Eu tive um atendimento ruim, que eu considerei ruim numa concessionária e muito bom da outra. O que acontece? Depois de um tempo que eu estava andando com o veículo, eu até fiz um vídeo falando disso também, o carro começou a fazer muito barulho na parte da frente, na parte de baixo do carro. Parecia que a suspensão estava quebrada, era muito barulho. Como estava perto da revisão do veículo, eu pedi para resolver junto da revisão. Eu levei na revisão e falei para olhar. Só que eu não fiz a revisão na concessionária que eu comprei o carro, estava viajando, eu fiz no mundo interior. Então eu mostrei pro mecânico lá, dei no carro, falei, o problema é esse barulho aqui também. Ele colocou o carro no elevador, deu uma olhada e falou que o problema era por causa de um defletor que fica ali no escapamento ali, que estava solto, estava quebrado. Falei, pô, o problema é esse, então vamos resolver o problema, vamos trocar esse defletor. Ele falou, não cobre pela garantia. Eu falei, não, vamos resolver assim mesmo, eu não quero ficar com o carro com problema. Aí ele foi, olhou e falou, ó, não tem estoque aqui. Me deu o preço lá, era algo em torno de R$250, eu não tenho estoque, mas posso pedir. Isso era uma sexta-feira, ele garantiu que na segunda-feira essa peça estava lá. Eu falei, então segunda-feira eu trago o carro para poder trocar essa peça. Bacana. Na segunda-feira eu cheguei lá, a peça não estava disponível, não tinha a peça. Eu tinha até esquecido de pedir, na verdade. Eu falei, faço o seguinte então, pede a peça, assim que ela chegar, vocês me ligam, eu volto com o carro aqui pra gente fazer a troca. E aquele barulho tava me incomodando já. Deu uma semana nada, 2 semanas nada. Aí eu tava em Belo Horizonte, 2 semanas depois eu tava em Belo Horizonte e passei em frente a Jorlã. Aí sem agendar, sem nada, eu entrei lá e fui lá falar com o mecânico, o chefe da oficina. Ele falou, ó, tô com esse problema aqui. Ele foi, já arrumou o mecânico pra poder olhar pra mim o carro, falou que tava vazio lá, arrumou o mecânico pra olhar pra você. O mecânico foi, olhou pra mim lá. Enquanto ele estava olhando, eu fui lá conversar com o vendedor que me vendeu o carro, bater um papo com ele. Com menos de 15 minutos, o mecânico procurou, falou que já estava resolvendo o problema. Era apenas um aperto do parafuso. Quer dizer, o problema era muito simples, na verdade, de fato resolveu, nunca mais tive esse problema. Mas olha a situação, a concessionária falou que eu tinha que trocar a peça, um valor que eu não acho barato, e não ia resolver problema, não ia dar solução. Eu ia trocar aquilo lá à toa. E na outra lá, eu fui lá, o cara só apertou um parafusinho e resolveu o meu problema. Eu até acredito que não foi má fé. Acho que nenhum desses problemas que eu tive aqui foi má fé, não. Foi falta de atenção mesmo, erro de processo. Mas eu acho que a gente, como cliente, tem que ficar mais atento para ver isso também. E a própria empresa, na hora de prestar o serviço, tem que estar mais atento para manter o cliente. Belezinha? Então, gente, são esses 4 problemas que eu queria relatar. Eu acho que na hora de comprar veículo, de pegar o veículo na concessionária, seja novo ou usado, é bom ter muita atenção, ir com mais tempo, não ir correndo e olhar com calma e questionar tudo. Questionar tudo que tiver para questionar para não ter esse tipo de problema, para ficar resolvendo depois, tendo que voltar depois. Ok? É isso aí então, pessoal. Um abraço a todos e boa tarde.